Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. E hoje eu não vou fazer muita coisa não agora no começo, eu só vou pedir para vocês dar uma olhada aí no spot, chamando para vocês apoiarem o canal no no Apoia-se. Super Acadêmico é o canal. Apoiar o Super Acadêmico no Apoia-se. Então vamos ao spot. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Então, olha só, né? Lembrando, se você puder ajudar o canal, dê uma olhada aí no Apoie-se, né? No link que está aí na descrição do vídeo, apoie o canal. Se não quiser, não puder, né? Eu sei que as coisas estão difíceis, apesar de poder apoiar a partir de R$1, né? Bem pouquinho. Mas, pelo menos, dê like no vídeo, se inscreva se não está inscrito e também compartilhe e comente o vídeo, tá bom? Hoje a gente vai continuar aqui com nossa playlist de História da Filosofia Cristã. Palavras da Salvação. Tô brincando. História da Filosofia Cristã, e hoje a gente vai ver aqui a Escola Franciscana de Paris. A gente já falou da Universidade de Paris, né? Mas dentro do ambiente escolástico de Paris tinha também a Escola Franciscana. Para quem não conhece a história, né, da cristandade, digamos assim, a São Francisco foi um santo, né, que meio que se irritou com tudo e disse que para alcançar a santidade tem que ser através do voto de pobreza, né? A pobreza é o principal elemento de devoção e de fé dos franciscanos. Tanto que o atual Papa, né, ele adotou o nome de Papa Francisco justamente para valorizar essa questão da pobreza, né, da humildade. Tá, aí tem essa escola franciscana aqui, tem alguns nomes, né? Eu não marquei todos. Tem aqui o Alexandre de Reus, Dr. Irrefragabilis. Esses caras têm uns apelidos assim. Eu tô lendo São Tomás de Aquino mesmo, ele tem um apelido. Doutor alguma coisa. Bom, deixa eu ver o que é que eu marquei aqui de interessante pra gente da Escola Franciscana de Paris. A teologia e a metafísica. Então, há uma valorização nos estudos dessa escola de um elemento tanto teológico quanto metafísico. Bom, o que é uma coisa e o que é outra? Teologia, a gente vem vendo nesse livro, né, desde Santo Agostinho, é a linha, né, de pensamento, é a ciência, por assim dizer, né, a forma de conhecimento, em que, a partir da admissão, né, do axioma do sagrado como real, se dedica à interpretação desse sagrado. Ele é incomensurável, mas ele pode ser interpretado. Então isso seria a teologia. A metafísica já é mais antiga, né? É uma forma de pensamento dentro da filosofia que se dedica a pensar aquilo que está além do físico, né? Aquilo que não está visível fisicamente. O sistema da metafísica. 5 provas da necessidade de Deus. Então, a primeira parte, as determinações disjuntivas transcendentais do ser. Então, já que nós somos transcendentais, então haveria uma evidência aí de uma entidade também transcendental. Veja que essa noção de transcendentalismo é metafísica. O que ele permite concluir para um ens a si, certo? Então, para existir tem que ter esse ser a mais, digamos assim.
esse ser a mais que seria a divindade, né? A segunda mostra a necessidade de uma causa primeira. Então, muito semelhante ao Aristóteles, com a questão do motor imóvel, você tem a necessidade de uma causa primeira para que a realidade se mova. A terceira e a quarta, inspiradas em Santo Anselmo, que nós já vimos aqui Santo Anselmo, procure aí na playlist o vídeo sobre Santo Anselmo, conduzem à necessidade de uma verdade e bondade suprema. Veja, verdade e bondade suprema. É sempre a partir de uma coisa que transcende a noção individual do bem e da verdade, para daí chegar a um movimento, né, que por ir além é metafísico e que leva a uma construção que é teológica, já que é admitido o sagrado como sendo o originário desse bem e dessa verdade supremos, né? A quinta é o que leva à necessidade de um ser supremo que transcende todos os outros seres, certo? Então, eu diria assim, a minha interpretação, né, que é uma interpretação ateia, cética, né, uma interpretação 2.000 anos depois, 1.000 anos depois, mil anos depois do pensamento desses caras, né, de uma realidade completamente diferente, é que há uma necessidade de encontrar algo, né, ou algum sentido que transcenda a realidade mundana, especialmente uma realidade que é difícil, cruel, violenta, perigosa. Não que a nossa hoje não seja violenta e perigosa, mas é bem menos, entendeu? Há uma possibilidade de sobrevivência e uma sobrevivência bastante tranquila e sem aborrecimentos para muitos hoje. Então é mais fácil de lidar com a falta de uma transcendência. Pelo menos é a minha interpretação. Você pode discordar e colocar aí nos comentários. Em seguida, e sempre a partir da necessidade, a Suma demonstra a imutabilidade e a simplicidade divinas. Isso é do cara chamado Alexandre de Hales. H-A-L-E-S, por isso que é Hales. Aí ele vai falar dessa simplicidade divina, a imensidade de Deus. Deus é imensurável na duração ou eterno. Eles adoram ficar discutindo se Deus é eterno ou se ele tem uma duração muito longa, né? Que é aquela questão do tempo que desde Santo Agostinho vem se discutindo. Aí está marcado aqui, da unidade, da verdade e da bondade divinas. E depois eu não marquei. Marquei aqui depois. Então, unidade, verdade e bondade divinas. Então está assumindo aí que Deus é um só, que ele é a fonte de toda a verdade e que é a fonte de toda a bondade. Veja que é verdade e bondade supremas foi falado antes, dentro de um único Deus. É certo que a escola franciscana da primeira metade do século XIII dispunha de uma bem pensada síntese da metafísica. Então, eles pegaram a metafísica, que é a origem aristotélica, né, e transportaram para essa interpretação do divino e do sagrado. A importância de Alexandre parece estar principalmente no fato de haver ele assegurado à sua ordem, a ordem franciscana, uma cadeira permanente na Universidade de Paris. Bom, não sei se existe até hoje, talvez, é provável. Depois veio um cara chamado São Boaventura, é o Dr. Seráficos. Esses apelidos, Dr. Seráficos. Ele é considerado uma síntese e é o ponto culminante da escola franciscana, certo? Então ele sintetiza a escola franciscana e é o ponto mais alto, ponto culminante. Ele vai de um aristotelismo árabe de inspiração neoplatônica. A mão orientadora de Santo Agostinho. Então, ele tem influência aristotélica via os árabes, que a gente já falou, né? O Avicena, o Averroes. Tem uma inspiração neoplatônica, que é a influência do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, como a gente viu, ou pelo menos eu tenho notado isso, eu não sei se eu tenho conseguido passar isso em todos os vídeos dessa playlist, é a maior influência do pensamento cristão, sem dúvida. Certo? Eu tenho reparado isso, por mais que o São Tomás de Aquino seja também grande, mas sem a obra de Santo Agostinho não haveria nenhuma história da filosofia cristã, pelo menos não como é hoje, né? Não como eu a recebi aqui de herança. Ao passo que São Tomás
com audácia tida como temerária por seus coevos, incorpora o aristotelismo no mundo das ideias cristãs. São Boaventura empreende uma ampla tentativa de renovação e sistematização no espírito de Santo Agostinho. Então, esses caras eles são contemporâneos, certo? Esses São Boaventura e o São Tomás de Aquino. Se eu não me engano, o próximo já é São Tomás de Aquino, que aí a gente deve começar a falar dele, mas isso mesmo. Não de uma vez só, porque a parte de São Tomás de Aquino é muito grande, né, como foi a de Santo Agostinho, mas esses caras são contemporâneos, então o que um fala, o outro fala também a respeito, né, mas às vezes discordando e buscando novas sistematizações. Então, enquanto você tem o São Tomás revestido, né, de uma base aristotélica forte, o São Boaventura ainda busca mais em Santo Agostinho. Sendo, como eu falei há pouco, o São Tomás de Aquino também pega muitas coisas de Santo Agostinho. Porque, assim, você tem que entender, se você está começando a estudar isso agora, ou, bom, se você tem experiência, você já sabe o que eu estou falando. Esses pensadores, né, esses sujeitos, eles estavam tentando entender uma coisa que era completamente fora do mundo. É algo bastante alienígena, digamos assim, no qual eles estão inseridos como representantes da fé, né, da fé cristã. Mas eles tinham a necessidade de uma compreensão que fosse baseada, né, numa verdade palpável, digamos assim. Por mais que houvesse elementos místicos, mas havia essa necessidade deles. Então, por isso, todas essas discussões, essa produção toda, tão legal que chegou para a gente, né? Platão recebeu a palavra da sabedoria, Aristóteles da ciência. Aquele, Platão, né, considerou de preferência as coisas superiores, e este, o Aristóteles, as inferiores. Ambas as palavras, porém, a da sabedoria e da ciência foram outorgadas pelo Espírito Santo a Agostinho. É a interpretação de São Boaventura. Boaventura prefere seguir Agostinho, propondo ao estudo humano o ideal da sabedoria, sem, contudo, sacrificar a ciência. Então havia essa tendência, né, essa tentativa de não sacrificar a ciência no estudo da sabedoria. Veja que ele está separando sabedoria de ciência, porque sabedoria seria algo mais transcendente, enquanto a ciência seria algo mais imanente, né, algo mais presente na vida visível. O próximo tópico é justamente ciência e sabedoria. A meta final de toda a aspiração terrena é o amor a Deus na sabedoria. Segundo Boaventura, o caminho para este ideal percorre a totalidade do saber. A filosofia e a teologia cabe organizá-lo. Então, a filosofia e a teologia devem organizar essa sabedoria, com o auxílio da revelação num sistema onicompreensivo de um saber santo. Mas é claro, acaba não sendo para todos, né? Bom, aqui eu me marquei alguma coisa sobre São Francisco, a ciência, que ele desprezava. Boaventura deseja que todas as ciências sejam postas a serviço do amor. Porque como São Francisco tem esse lado muito mais místico, né? São Francisco nunca foi um filósofo, um teólogo, era um santo dedicado realmente à causa da fé, né? À causa da dedicação a Deus e tal. E aos animais também, é bom chamar a atenção aos animais, tanto que ele é o padroeiro também dos animais. Uma curiosidade, eu nasci no dia de São Francisco, apesar de não ser devoto de nada, mas eu nasci no dia de São Francisco de Assis. A fé é o ponto de partida para todo conhecimento, inclusive para o conhecimento filosófico. A gente já falou isso várias vezes. A filosofia nasce de uma exigência do coração que aspira a uma compreensão aprofundada do objeto da fé. Certo? Então ele está dizendo que a filosofia nasce, a filosofia surge por essa inspiração divina de aprofundar o objeto da fé. A filosofia aristotélica é um exemplo típico de uma filosofia elaborada com inteira independência da fé. É por isso que não é santa, né? Por isso que não seria tão santa quanto a de Platão, segundo esse São Boaventura. Os filósofos puros parecem-se às avestruzes que, embora providas de penas, não servem delas para voar, mas só para correr. Unicamente a fé
nos preserva do erro e nos capacita de alçarmos voo às alturas. Quer dizer, ele está dizendo que o filósofo, né, o pensador, que não está conectado com o sagrado, né, com Deus cristão, esse filósofo, ele percebe as coisas, mas não sabe. É como se fosse assim, percebe, mas não sabe. Deixa eu ver aqui. A criação como princípio do tempo. Deus criou o mundo do nada. Esta proposição adquire uma clareza imediata para a razão, tão logo que esta verifica a existência de Deus por via da redução. Aí tem um negócio em latim aqui e tal. Eu achei muito parecido com a questão do Agostinho quando ele fala do verbo no tempo, né? Então, primeiro de tudo foi o verbo. Então, quando Deus fala, o tempo surge. Então, a linguagem é a primeira expressão do tempo e daí tudo aparece. Um princípio germinal dos seres humanos. Eu me lembro que tem uma coisa muito meio biológica, uma tentativa de fazer uma interpretação da origem dos seres, né, a partir da vontade divina. Ainda hoje, os princípios germinais obedecem à seguinte evolução. Em primeiro lugar, nasce na matéria uma forma elementar apta a receber a forma do misto. Dela se origina, sob a influência da luz, uma forma unificadora do corpo organizado, em que o princípio germinal atinge o seu pleno desenvolvimento. Sempre, porém, se trata de um despertar da virtualidade latente. Então é como se a matéria, né, física, orgânica, estaria com uma virtualidade, né, da transcendência. Bom, se você pegar a Gênese, a questão da criação do homem, então uma coisa dessa, você tem lá a lama, que aí é a transcendência divina, que é o sopro que dá a vida. Então dá uma margem, uma interpretação desse tipo, da maneira como ele está entendendo a vida, né, a vida humana. A vida de uma maneira geral. Não parece nada de novo se cria. Perdão. Nada aparece, nada de novo se cria. Antes, todas as coisas se desdobram e recolhem num processo ininterrupto de transformação, que só terá fim quando Deus quiser, aprouver. Então, parece um pouco que ele está adiantando a lei de Lavoisier, né? Da natureza, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, só vai deixar de existir realmente quando Deus desejar, né? A alma humana. A alma não é sua vida. Além do princípio doador da vida, deve haver nela um princípio receptor da vida, que é a matéria. Havia nessas discussões dessa filosofia cristã essa coisa muito da conexão entre o corpo e a alma, né? A matéria e a alma. A composição da matéria e forma é o meio mais simples para fundamentar a substancialidade da alma, isto é, a sua capacidade de autossubsistência e de autonomia. Aí vai falar do princípio da individuação, porque assim, nós, com olhos atuais, olhamos muito essa questão de uma maneira meio espiritualista, influência muito da presença espiritualista nos contextos acadêmicos, né, na mídia, né, na mídia de entretenimento, tem essa coisa muito de que, como se a alma, né, fosse uma espécie de energia e que não tem forma, e o corpo, né, que é a matéria, que tem a forma. Então, esse pessoal, quando se debruçava desse tema, dá para entender que eles pensavam que o que dava forma à alma era a matéria. Então, uma coisa estava intrinsecamente ligada à outra. Não tinha uma separação entre corpo e alma, né? Essa separação ela vai se desdobrar muito mais após a filosofia do René Descartes. E aí, bom, isso aí se conecta bem com o cânone cristão da ressurreição e não reencarnação, né? Que é muito repetido nas igrejas católicas, porque muitos padres, né, quando falam de ressurreição, enfatizam que é ressurreição, não é reencarnação. Então você tem lá seu corpo e sua alma que morrem, acaba ali até o momento da ressurreição, que é diferente de um pensamento mais espiritualista em que a alma se descola, digamos assim, sai do corpo no momento da morte, né? Então, Cristo não deu sua vida pela espécie, mas por cada homem individual. É a questão da individuação.
Todos os seres realmente existentes são indivíduos, mas só os seres dotados de razão constituem pessoas. A personalidade é a genuína dignidade do ser humano, certo? Então, cada um ser do jeito que é, diferente, né, específico, único, singular, é uma expressão da presença divina que deu essa individualidade. Aí vai falar da imortalidade da alma, compete-lhe a imortalidade compete-lhe antes de mais nada em razão de sua dignidade. Então, por ser uma personalidade digna e única, a alma é imortal, né? Novamente, a meus olhos de hoje me parece alguma coisa de não conseguir lidar com o acaso e a fragilidade das coisas, né? A gente é tão especial fazendo tantas coisas, né? A gente cria tantas coisas, por que é que morre de repente e acaba tudo, né? Então, a base de todas as religiões é lidar com isso. A imortalidade tem a ver com uma aspiração ao absoluto e a perpetuidade, é claro, certo? Então, nós criamos essa ideia de imortalidade por aspiração ao absoluto. A gente é contingente, é particular, mas a gente aspira ao absoluto. E a gente quer se perpetuar. A gente não consegue admitir a nossa mortalidade. As ideias como expressão ativa de Deus, que significa o termo verbo, aplicado a Deus. O verbo ou a palavra supõe um ato cognoscitivo. Então a fala, como eu disse sobre Agostinho há pouco, a fala seria a expressão da divindade nesse aspecto da existência, certo? Então não existia nada até que Deus disse, haja alguma coisa. Então não há um antes. Essa é a questão. Muitas pessoas se pegam nessa coisa. Antes ele estava fazendo o quê? Estava fazendo nada lá no mundo, na obscuridade, né? Não tinha antes. Não tinha antes. É só aceitar isso. Tem ainda tópicos sobre o conhecimento sensível e conhecimento intelectual, né? Essa diferença entre um conhecimento baseado na experiência sensível e um conhecimento mais baseado na experiência intelectual. E novamente aí a influência aristotélica e platônica. A origem do saber humano, distinguir entre o conhecimento do mundo sensível e do mundo espiritual, né, que esse intelectual e o espiritual estão conectados. Sem o conhecimento sensível, não conheceríamos nem sequer os primeiros princípios. Contudo, estes não se originam da experiência externa. Aí ele vai tocar numa questão filosófica que nos atinge até hoje, né, que é essa questão de que existe a realidade externa e a gente acessa ela pelos sentidos, ou a gente cria uma realidade interna para interpretar um suposto mundo externo do qual a gente não tem nenhum acesso, certo? As filosofias modernas, né, contemporâneas, tanto a fenomenologia quanto a filosofia da linguagem se debatem com isso até hoje. Teoria da iluminação, teoria agostiniana da iluminação, ele reaproveita. Toda verdade é determinada por um elemento ontológico e um ato cognitivo, inclusive o nosso conhecimento da verdade. Um saber seguro pressupõe a presença de um objeto imutável, o ser presente na mente divina. Então, a mente divina, como um conceito a ser interpretado, nunca alcançado, mas a ser interpretado como algo imutável, seria a fonte de um processo constante de constituição do ser, por isso que é ontológico, e ao mesmo tempo cognitivo, cogitativo, mas tem a ver com isso, é de você pegar e pensar a respeito. Isso também dá para ver que houve influência da escolástica, evidentemente, na filosofia do René Descartes, por mais que ele dissesse discordar da escolástica. Tem uma pergunta aqui: como se dá este contato do espírito cognoscente com Deus, o fundamento de toda a verdade? O influxo especial de Deus, respectivamente, deve entender-se de maneira seguinte: as razões eternas não são intuídas diretamente por nós, senão que cooperam na produção do ato cognitivo. Agora foi cognitivo mesmo. Certo? Então, a gente tem a capacidade de interpretar essas coisas, mas muito pouco. Conhecimento sobre Deus, eu coloquei de novo, demonstra a existência de Deus.
O ser absoluto do qual todos nós outros recebem o ser, causa primeira o Deus. Novamente, tanto Agostinho quanto Aristóteles na área para tentar ajudar nisso aqui. Na apreciação tem uma nota aqui que eu fiz. Boaventura representa a síntese por excelência do homem e do espírito medieval, onde o ardor místico se coaduna com a força especulativa do pensamento, ou na expressão do próprio Boaventura, onde a unção e a especulação se complementam num todo harmonioso. Né? É todo harmonioso porque eles já tinham a crença pronta. Pois bom, esse foi a Escola Franciscana de Paris, essa foi a Escola Franciscana de Paris. Espero que vocês tenham curtido aí. No próximo vídeo dessa playlist a gente vai entrar em São Tomás de Aquino, que eu ainda estou lendo, São Tomás de Aquino, o capítulo dele. São Tomás de Aquino é um autor que, apesar de muito famoso, eu não conheço tanto. Santo Agostinho eu já conheci mais, porque eu já tinha uma leitura prévia. Mas ele é interessante, é bem legal. Eu espero que vocês continuem acompanhando a playlist. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito, né? Sejam bem-vindos os 1040 inscritos que nós alcançamos aí nessa última semana. Agora está contando de 10 em 10 o YouTube. Antes era de 1 em 1, agora é de 10 em 10. Eu só tenho notificação quando entra mais 10. Mas é muito bom tê-los aqui no canal. Se puderem, apoiem o canal, né? Cliquem aí no link do Apoia-se e dê uma apoiada lá. Se você apoiar fizer um apoio mensal mais de R$60, você pode escolher um dos meus livros, né? Para ter. Dê uma olhada aí, né? O Spot, a gente falou disso. E comentem, partilhem, né? E continuem seguindo aí o canal e dando like nos vídeos. Até o próximo vídeo, valeu!